galera, direto de Goiânia, é Boteco do Chula, é Boteco... Não vai virar agora. Agora só picada, depois do final. É Boteco do Chula. Fala, galera, quero falar da NB Steak, ó, uma casa de carne top, show de bola. Fica aqui em Goiânia, eu quero convidar vocês todos para vir conhecer, né, um Danone gelado, tira-gosto de primeira qualidade, uma carne deliciosa para você vir almoçar, você vir jantar, junto com a sua família, amigos, aqui do Goiânia, não só de Goiânia, como do Brasil e do mundo, principalmente os turistas que gostam de uma carne top, show de bola, deliciosa. E outra, ainda tem a cerveja própria, olha aí, ó, especial para você vir degustar, vir experimentar. Tamo junto, vem-se embora, vem pra NBA Stack. Cuida! Vocês conhecem a Proet? Então eu quero falar para vocês que a Proet é uma empresa de segurança, de qualidade, de limpeza. Ah, eu tô falando da Proet porque ela é a melhor e é geral. Então eu digo vocês todos, vim para ela, para Braba, para Proet. Nessa eu indico, nela eu confio. É Proet. Barbearia Benjamin Barber, vocês conhecem? Vocês que são de São Paulo, ela fica ali no ABC. Vocês que querem passar um final de semana, sair, viajar, não só para o Brasil, para o mundo todo, ir para uma festa, ir para o churrasco, quer dar um tapa, ficar igual modelo? Então vem para ela, Barbearia Barber, estourado. Eu tô estiloso. Simbora. Tá aqui hoje no Boteco do Chula, eu quero apresentar a vocês esse cara sensacional, meu irmão Josuca. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter recebido o convite para participar do Boteco do Chula. Josuca, obrigado. De Caruaru para o mundo, meu irmão, como é sair de Caruaru e depois... Porque o povo só quer saber das coisas Depois, boas, né? Do sucesso. Das lutas, né? Mas não quer, ninguém sabe do começo para você poder chegar no sucesso, né? Vamos lá, Chula, é um prazer, uma honra muito grande poder participar, né, do seu podcast. Te parabenizar aí pelo sucesso aí do Boteco do Chula. Você que é um cara iluminado, abençoado por Deus, merecedor de todo o seu sucesso, né? Não só na sua carreira, mas o pós-carreira também. E o meu início de carreira, Chula, não foi diferente dos outros jogadores, né? Eu vim de uma família simples, uma família humilde, com muitas dificuldades, jogando na rua, jogando no terrão, mas com um sonho muito grande de me tornar um jogador de futebol. Muito longe de onde eu cheguei, né? E eu sou muito grato a Deus pelo dom, porque se não fosse ele, jamais eu chegaria. Mas o futebol já começou a me proporcionar alguma coisa de interessante, alguma coisa muito bacana na minha vida. Foi com 9 anos de idade, né? Eu jogava os jogos escolares, né, de futsal. Existia uma disputa entre as escolas e eu estudava numa escola estadual próximo à minha casa e eu tive um convite, né, do Colégio Objetivo, que me deu uma bolsa de estudos para me estudar e jogar futsal pela escola. E eu não pensei duas vezes, né? É uma dificuldade muito grande. Minha família jamais teria condições de pagar um estudo particular nas nossas condições. Então eu terminei o segundo grau no Colégio Objetivo, né, em Caruaru. E nesse período aí, eu gosto de frisar porque meu irmão sempre foi o craque da família. Da família, né? Meu irmão era muito melhor que eu. É mesmo? Mas Mas bebia mais que assim. bebia mais que eu, bebia. Eu acho que esse foi o problema dele. Não, é uma história que poucas pessoas sabem. Ele trabalhava no Banco Real e que depois o Santander acabou comprando. E na época, o Porto de Caruaru fez o convite para ele jogar e ele não quis trocar o certo pelo duvidoso. E aí, né, nós tínhamos um amigo em comum que jogava no Porto e falou: Olha, Josias, ele não quer, ele está trabalhando no banco, mas poxa, ele tem um irmão que é muito bom e a gente pode trazer ele aqui para fazer uma avaliação. E assim foi. Eu fiz a avaliação na equipe de juniores, passei, fiz aquele contrato de gaveta, aquela ajuda de De custo, custo, que aquela época que só é, dava para comprar também uma pasta, desodorante acabou. e desodorante, aí acabou.
de custo. Era desse jeito, tá vendo? Você passou por isso. Não é igual hoje não, que a molecada já assina contrato com Não, apartamento, é, carros importados os valores são e outros. 50, 100 mil no bolsinho, papá. E Na eu nossa acho, época, e eu acho que por ser dessa forma, eu acho que a gente deu um valor muito maior muito maior. e a gente se dedicou de uma Verdade. forma, porque eu não sei, você da mesma forma que eu, a gente não tinha um plano B, a gente não tinha uma É, segunda opção para chegar e falar assim, ó, pô, se não der certo no futebol, mas meu pai tem uma clínica, meu pai é advogado, eu vou é, entrar no. Então, não, por mais, né, que eu tenha completado, né, o segundo grau, mas assim, eu tinha o sonho de me tornar um jogador de futebol. Aí chegar onde eu cheguei, e aí eu nunca nunca imaginava, e se não fosse imaginava, né? abençoado por Deus assim, eu não chegaria. E assim foi. Fiz o teste, né? Fiz a avaliação no Porto, passei. Isso em 2005. Em 2006 eu comecei a fazer alguns jogos na equipe profissional. é, E aí comecei a me firmar. Em 96 eu disputei o Brasileiro da Série C. E por coincidência o Porto jogou contra o Vila Nova na semifinal daquela competição. E eu muito jovem, né, com 16 para 17 anos, acabei que, né, despertou o interesse, né, do Goiás naquela época, não só por mim, mas por Araújo, por Marquinhos também. E o diretor na época, o Raimundo Queiroz, acabou indo a Caruaru, conversando, né, comigo, Aquela com o conversinha presidente. dele, né? Aquela É, conversa, né? Vamos, lá é bom, e vai, vai, nós só pode e dar, vai. Ele sabia negociar, né? Ele sabia negociar. sabe? E ele chegava a levar na empresazinha dele De de salgadinho, salgadinho, levava. é, Mas na renovação aqui no Goiás, ele levava lá. Tá difícil, só tá para dar um vendo? salgadinho É, lá, nós ficar feliz, é. tudo. E eu lembro que quando eu cheguei, né, depois dessa situação, né, de poder vir para o Goiás, eu cheguei em casa, né? Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, né? É, essa é a história que eu quero saber da sua mãe. E eu, por ser o filho mais novo, filho caçula, Oi. não era, né, não que eu tenha sido um acidente de percurso, mas minha mãe já não queria ter mais filhos, então ela já estava para operar, e logo quando ela saiu do resguardo, meu pai já carimbou e já, ó, Já, ela já engravidou novamente, e depois eu nasci, e depois que o Raimundo, né, foi até Caruaru para a gente poder negociar, o presidente do Porto falou, ó, você tem que chamar seu pai, né, é, você é de menor, então para a gente poder seu pai, sua mãe, para poder assinar o contrato. viabilizar esse negócio. Você que é a mãe, E eu vamos falei, cobrar, mãe. e eu cheguei, eu falei, mãe, não foi nem assim, eu falei assim, cheguei em casa, falei, mãe, Oi, fui foi vendido. vendida, né? Ela falou assim, filho, que vendido, isso é meu, você vai pra onde? Ninguém vai te levar daqui, não. Mas, Eita. mas hoje, né, depois de muitos anos, eu sei o tanto que eles sofreram, né, eu tenho 3 filhos, né, e às vezes, por muitas das vezes eu me coloquei já no lugar deles, né. E eu tenho certeza que o sofrimento foi grande, porque as condições eram outras naquela época. É, Acabei vindo para o Goiás, então, mas assim, a dificuldade de sair de Caruaru naquela época mas para vir foi assim aqui, que você era um jogador diferenciado, né? Então então, você mostrou isso, né? Você despertou interesse. Se você não fosse jogador diferenciado, um jogador bom, você não despertava interesse para os clubes, né? claro, Chula. E quando eu cheguei aqui, eu me recordo muito bem, né? A gente vê aqueles, né, grandes jogadores na época, né? É, Eu via, poxa, você vindo do Flamengo, aí eu vi o Índio lateral, né? Que a gente já é, via na TV e tudo mais, entre outros jogadores. E aí, não sei se você se recorda disso, mas você na primeira semana de treinamento, você me chama para almoçar na sua casa. Oi, então onde é que vocês é? Esse E não, pessoal. e eu nem você, acho que nem você, né, lembra disso. Você chega e fala, ó, vocês são de onde? Eu falei, poxa, eu sou de Caruaru. E você falou, não, eu sou de Atalaia, Maceió, nordestino, vamos almoçar na minha casa. E a partir daquele momento ali, eu posso ter certeza que ali foi um começo, né, de uma admiração, de um respeito que eu tenho por você e pela sua família, Chula. Porque na época eu pensei que você era doido, que eu falava, não, aí você foi, pegou o carro, supermercado, encheu uns 2 carrinhos, levou, chegamos na sua casa.
Você abriu a porta, eu não Oi. sabia onde eu colocava a cara, que sua mulher, eu não sabia nem que aquela surpresa assim, você só falou, ó, põe mais água no feijão aí, faz mais arroz aí, que eles vão almoçar aqui. Eita. E isso aí, não sou apenas eu que tô falando, isso é unânime, assim, entre todos os jogadores aí, a simpatia, né, e o respeito que tem por você, Chula. Então, o início foi isso. Você volta de vez em quando, você vai em Caruaru para ver os familiares, pessoas que lhe ajudou, Que assim, participaram, matar, né, do início. participarem do início, né? Que é muito bom, né? Muito importante isso, né? Ah, Chula, acho que faz parte da nossa essência, Não né? A é? gente que é nordestino, Nunca assim, esquecer as origens. lógico que eu saí muito jovem, então, assim, amizades eu não tinha tantas. Tinha amizade de escola, colégio, aquelas coisas todas, mas a gente tem um elo muito forte de sangue, né? Quando a gente fala no povo nordestino, É, não que seja menos ou mais do que qualquer outro estado, mas o povo nordestino parece que parece que é mais sofrido, sabe? é. A dificuldade é um pouco maior, né? De tudo chegar lá, né? Às vezes em outros estados chega com mais facilidade. Mas enfim, eu sempre que eu tenho oportunidade, né? Eu tô em Caruaru, tive lá agora em dezembro, janeiro, até falei com você, mas não É, deu pra gente encontrar. É, em junho, agora no São João, né, eu já tô, né, já me programei para ir, para ver minha família, porque eu acho que faz parte, acho que a partir do momento que a gente vai é um lá, a gente momento, né? recarrega as É. energias, e segue a vida novamente, né? Foi no Goiás que você realmente falou assim, se sentiu Agora, um jogador profissional, disse, agora vai. é porque, Chula, cara, quando eu comecei no Porto de Caruaru, eu queria me tornar um jogador profissional e quando eu falo assim, ó, os grandes de Pernambuco, que é Náutico, Santa Cruz e Sport, já era um sonho distante. Eu falava, poxa, será se dá? E aí, depois que eu me firmei no Goiás, muito jovem, 97 eu joguei pouco, mas 98 eu já me firmei como titular, né? É, Jogando o Campeonato Goiano inteiro, o brasileiro, né? E a gente tinha grandes jogadores naquela época. naquela época, né? E aí eu É, falei, não, eu acho que. Mas eu sempre fui um jogador assim, quando o pessoal fala muito, né? Jogadoraço, é. craque, lenda, ídolo. Eu não, parece que eu não me coloco, cara, assim, em nenhuma dessas plataformas, porque eu sempre fui muito trabalhador, eu sempre fui muito assim, é, de jogar e colaborar em prol do grupo, né? Eu nunca pensei no individualismo, eu sempre pensei foi no conjunto geral da obra e lá na frente falar, poxa, eu vou ter meu mérito. É. Então, foi dessa Por forma que isso que você aconteceu. chegou onde chegou, né? Em, em Recife, Sport, Santa Cruz e Náutico, qual era o time que você preferia jogar? Você que tá falando aí, né, de É, tá em Caruaru, no Porto, e pensava o quê? Você nem pensava em clube, né? Você era. pensava o quê? No Sport, no Náutico e Isso. no Santa Cruz, né? Até porque meu pai, ele sempre foi torcedor do esporte. Então, com toda a dificuldade, né, eu acho que eu muito jovem ainda, nos anos 90, alguma coisa assim, meu pai, com toda a dificuldade, a gente ia até Recife para assistir jogos do Do esporte. Sport, E na época ainda existia, que na época existia arquibancada e existia, me recordo, geral. a geral. E aí meu pai me colocava no ombro assim, ó, que eu né, não conseguia enxergar, meu pai me colocava, a gente ia assistir os jogos na geral. E assim, eu não tive a oportunidade de jogar no esporte, né, em nenhum momento. Mas eu acho que eu já não tenho meu pai, né? É, Meu pai Deus está faleceu, cuidando. tá cuidando. Mas eu acho que meu pai ele se sentiria feliz se um dia eu tivesse jogado no esporte, Uma entendeu? vez eu fui passear lá em Porto de Caruaru? Galinha. Ah, pô, de Galinhas. Eu Que levei, lugar eu bacana. levei 18 pessoas, Só? fora a minha família. Então deu 50. E levei tudo para nós ficar sexta, sábado e domingo lá e voltar na segunda. Aí pegamos um resortzinho lá e tudo tal. E o Porto, e o Sport queria me contratar. Sport Recife queria me contratar. Então eu levei a família toda, os amigos para aquele bar. Disse, vamos comer ali
caranguejozinho, Petisco. petisco e tomar uns Danone. Só que daí o cara me deu um copo desse tamanho, cara, pra eu tomar o Danone, o chopp, né? Igual o meu. Aí é igual o seu, É bom aquele da lá? sua casa. Opa. Então o Sport já estava na expectativa de fazer uma proposta para mim ir jogar no Sport. Só que quando eu peguei o copão desse tamanho, ó, igual o seu, que eu coloquei assim, tinha os paparazzi escondidos. Aí caiu a Aí, contratação ô, ó, no outro dia eu tô em todas as páginas do jornal da empresa de de Recife. Recife, eu com o copão aqui de só o atacante que querem Eu lembro dessa. contratar. Não, saiu a matéria assim, ó. Aloy, não sei se ele vai fazer gol, mas que ele vai beber, vai. Aí, ó. Ah, bicho, são todas as partes eu com aquele copão, cara. E o que o Goiás foi para você? Muita gente me faz essas perguntas, sabe, Chula? Acho que o Goiás foi um clube que me projetou para o cenário nacional, abriu as portas, né, para que eu pudesse mostrar meu trabalho. Eu tenho um respeito muito grande pela instituição, e eu sou muito grato. E pode ter certeza que o Goiás foi igual aos outros clubes. Eu me dediquei, durante todo o período que eu estava no Goiás, procurei sempre fazer o meu melhor, tanto nos treinamentos como nos jogos. Às vezes a gente erra, como faz parte, É, mas assim, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente do Goiás. Porque no dia que eu saí, eu assim, tinha se criaram, né, um bicho de sete cabeças na minha saída, falando que eu já tinha né, um acerto com São Paulo e, e o Goiás também querendo uma renovação. E eu lembro que eu tive uma conversa muito bacana com o Raimundo Queiroz na época. Que ele chamava lá na na empresa lá empresazinha de de salgado Cheetos, de dessas churros. coisas tudo, e falava que estava muito Ia dar um difícil. pacotinho de Cheetos para nós. Tá vendo? Tá difícil, não vai renovar. Oi. E aí entra aquela questão, né, Chula? Eu não sei se hoje, pela visão do futebol, eu teria certas oportunidades. Porque quando se fala em jogador de futebol hoje, você fala. Aí muita gente fala, né? Não, tem um zagueiro ali, ele tem 13 anos, mas ele tem 1,90 m. Ah, eu tenho um atacante ali, então assim, talvez nos dias de hoje até o Romário teria dificuldade, Dificuldade. porque o julgamento ele é feito antes de uma oportunidade. E eu com 1,70 m, 1,70 m. 1,69 m, sei lá. Então, assim, para um volante, né? Naquela época já existia uma certa resistência, então hoje eu não sei como ficaria. Mas eu lembro muito bem que eu cheguei no Raimundo já com outra mentalidade, com outra cabeça, daquela diferente Diferente, né? em 97, quando eu fui conversar com ele, com minha mãe, com meu pai, que eu falei que eu fui vendido. E eu me recordo que eu falei, ó, Raimundo, eu tenho uma situação do São Paulo, que ele veio falar de renovação e de dificuldade. Eu falei, não, então, Raimundo, eu vou ser transparente com você, eu não vou ficar. Mas eu não vou mentir, eu quero sair pela porta da frente, quero deixar as portas abertas para quem sabe um dia eu voltar. Então, agradeço por tudo, porque tudo que o Goiás me prometeu no contrato, quando a gente assinava, Cumpriu. foi cumprido, É. e eu, da mesma forma. Então, assim, eu posso estar tomando a decisão errada? Posso. Poxa, se o Goiás estava longe naquela época, quando eu era criança, imagina o São Em Paulo. São Paulo. Então, eu falei, eu preciso tentar, para ver se eu sou capaz. Isso. Caruaru é a tua primeira casa. E eu acho que Goiânia é a tua segunda Segunda casa, casa. com certeza. Mas me conta uma coisa, qual foi a sua reação de você ficar sabendo que um clube campeão mundial, bicampeão mundial, quantas histórias, um time gigante, um time grande, que bateu o Milan, bateu o Barcelona, estava atrás de contratar um volante de 1,70 m. Me Chula. conta como foi esse momento. Primeiro vem aquela coisa, né? Putz, não acredito. Pô, vou realizar um sonho. E aí, ao mesmo tempo, bate. É uma mistura de nervosismo, medo, ansiedade, de falar assim, poxa, que aí você vê não só a grandeza do São Paulo, mas o tamanho da cidade, como que vai ser,
né? Minha esposa estava grávida, a Patrícia estava grávida, É. do Cauã, né, meu primeiro filho. E aí passa um monte de coisa pela cabeça. Você fala, poxa, eu vou lá, a esposa está grávida, será que vai dar certo? Eu já tinha uma estabilidade aqui em Goiânia, é, capitão do Goiás, mas aí Deus mexe com a gente, né? É. Aí ele tem objetivos e propósitos nas nossas vidas. Sensacional, top. E aí a gente deixa a dúvida de lado, o medo, e coloca nas mãos de Deus e fala, você está no controle. E assim foi. Lógico, eu nunca tomei nenhuma decisão sozinho na minha casa. Sempre tudo foi muito compartilhado com a Patrícia. E ela foi uma mulher incrível porque por todos os lugares que eu fui, ela me acompanhou e as que eu fui sozinho, eu sempre deixava era os problemas. Pô, Que eu falava assim, ó, eu tô indo embora, você fica aí para fazer a pra mudança, resolver, né? Pra resolve resolver isso tudo. aí, e eu vou lá e quando você tiver tudo pronto, você vai. Então, foi dessa forma que aconteceu. E aí cheguei em São Paulo. Jogo marcante pelo Goiás, inesquecível. Cara, um jogo pelo Goiás inesquecível. É. Ah, vamos botar aí o acesso, né? O campeão, o último jogo, Goiás e Santa Cruz aí, pela Série B do Brasileiro. Título mais importante. Goiás? Pelo Goiás? Pelo Goiás. Ah, brasileiro de Série B. Brasileiro. Nós vamos chegar ainda no Vamos, tricolor. vamos, vamos sim. Você tem algum momento engraçado? O tempo que você viveu no Goiás, uma história No assim Goiás. que. Uma resenha top desde 97. Hum. Até quando eu estava também ali ao seu lado conquistando o título goiano. Você? Você faz parte de todas, né? Ô, Chula, É, e essa aí eu já compartilhei com você e eu quero te parabenizar, cara, porque o seu podcast aqui tá dando oportunidade para contar, vamos dizer assim, da essência da construção dos atletas e de quem histórias viveu, assim viveu, né? que ninguém sabe. Quem viveu, viveu a história. E nesse processo de Goiás, né? Eu não lembro o ano, tá? Se Ah, foi 98, eu acredito que tenha sido 98. Você já gostava de tomar uns Danone, né? já, Uns homem, Danone, né? tomava já. E aí, não, eu saí com a Luísa. Eu falei, não, a Luísa não dá não, ele toma muito Danone aí. Aí você não bebeu. Mas aí eu ficava em casa, eu bebi em casa, né? Aí você me chama pra ir no Café Cancún. Foi. Aí eu falei, nossa, Café Cancún, nossa, vai dar aquele gente, aquele tumulto. E aí você tinha aquele coração gigante, né? Você falava, vamos comigo, você não vai gastar nada, é tudo por minha conta. Eu falei, oxe, agora deu eu. E eu fui pro Café Cancún com você e lotado, né? O camarote que a gente tava assim, e você pedindo petisco, aí pediu camarão. E a gente dançando daquele jeito, né? Só balançando a Só cabeça e balançando. tal. E aí você. E Vai aí eu mudão, ficava tonto com aquela, DJ, sabe? nós Aquele trem tonto, piscando lá, era aí foda. piscando. E aí você chega pra mim e fala, Josuca, me ajuda aqui, me ajuda. E eu assim, eu falei, não, beleza, Luiz, o que é que você precisa? Aí você falou assim, o bigode do camarão me fudeu. Aí eu falei, bigode do camarão? Aí você apontou, tinha uma porção de camarão numa mesa gigante. Aí eu falei, como assim? Aí quando você abriu, tava faltando um centroavante. Aí você falou assim, ó, O bigode bigode ficou aqui, ficou quando aí, eu puxei, o puxa, pivô caiu. Falei, putz, nós vamos tentar achar como que... Você é ajoelhado, no me escuro, ajuda, me ajuda. a boate, o cara no Pô, escuro da não bola. tinha lente naquela época, não tinha lente, tava branquinha lá. Falei, não vai dar não, Chula, vai Ô, não, Chula. camarão, o bigode do camarão. Eu não ria mais na noite toda e o povo acho que pisava no dente ou chutava. Quando eu ia achar o dente, alguém dançava. Eu ainda dei ideia, eu falei assim, pega um guardanapo, Pega o vai, guardanapo. põe aqui assim, Mandou botar um pedaço de guardanapo pra tampar mas não, o buraco do dente, não teve se jeito. fosse, eu até colocava uma máscara, falar, não tinha jeito não, Chula. Tinha jeito não, mas essa aí, Poxa, essa aí foi engraçada, essa daí. teve uma parecida, foi parecida que a situação foi. Eu fiz um programa tal de riso da bola. Hã? E estava ainda na pandemia, né? Na Covid. Só que já estava acabando. Quem quisesse usar máscara, Podia usava. usar. Então foi num restaurante em São Paulo. Eu, Felipe Prior do BBB, aquele MC que
Caiu lá da... MC O Kevin. Messi Kevin cantando pra nós, tudo, aí Neto, o povo tudo. Ah, todo mundo na mesa. Aí botaram um prato de torresmo, pô, Eita, rapaz, na torresmo. Ah, não. mesa, Se tal, já caiu pro torresmo, bigode do camarão, como é que torresmo. o torresmo? Em vez de eu partir o pedaço do torresmo do lado, eu fui partir de frente. Quando eu vi o torresmo, aí agora é tudo porcelana, graças a Deus, Não, né? agora E tá tudo tudo. corrigido. É pro povo entender, né? Agora tá bonito. E tal. Aí o dente espapaiou, pô, os pedacinhos todinho. Aí eu peguei aqui os pedacinhos todinho na mão e, Nem com o colar. e fiquei Nada. aqui assim. Aí eu peguei, eu pensei na máscara, né? Aí botei a máscara. Aí todo mundo que vinha tirar, eu com os pedaços caquinhos aqui na mão do gente. Todo mundo que vinha tirar foto comigo, eu disse, Luiz, o Prior, se todo mundo tá tirando foto sem máscara. Aí eu dizia pro pessoal, pô, bota aqui que eu acho que com febre. eu tô com febre. Eu acho que eu tô com... Então, por isso que... Aí Tô de máscara. o Amaral com aquele olhinho assim, disse, não, alguma coisa tem. Seu. E eu com os pedaços aqui dos dentes na mão. E outra, eu tinha uma entrevista com o Amaral 7 horas da manhã na Globo, ao vivo. Dentista Eu, 24 eu horas. disse como é agora que eu vou colocar outro Assim, ó. dente. E ali o Amaral e o Felipe, alguma coisa tá acontecendo. Eu segurando aqui os caquinhos e tal, mas de máscara, e falando, foto, aí não posso que... Tal, rapaz, aí o Felipe e o Amaral, fala a verdade, Chula. Aí eu disse, olha, cala a boca. Aí tirei, aí quando eu mostrei, o Amaral quase caiu no chão. Aí olha aqui, e eu mostrei para ele os caquinhos todos. Você falou, Aí eu meu Deus. disse, como é que eu vou para o programa ao vivo da Globo 7 horas da manhã? Arruma dentista. Aí arrumaram um dentista de 6 horas da manhã. O dentista, aí depois eu liguei, acordei, já fui com os caquinhos, tudinho. Colou, Ele tal. colou de pedacinho em pedacinho, pô. O dentista aí disse, agora, Luiz, ó. Aí ele encaixou e disse, pelo amor de Deus, só sorri. É Não assim, ó, come não nem, come não, nem pelo um amor algodão de doce. Deus, Nem um senão, algodão doce. senão os caquinhos caem tudo de novo. Aí eu Essa história, senhor. cheguei Essa na história. Globo e aqui, só ir, agora comer nada, mas graças a Deus, deu tudo certo. E Josuca, e chegando em São Paulo, como é que foi a tua reação, a emoção de falar assim, nossa, eu não esperava de ser tão rápido assim, né? Porque sair de Caruaru, do Porto, para o Goiás, do Goiás já para São um Paulo. time bicampeão do mundo, o time mais gigante, mais conhecido do mundo, é impressionante, né, cara? Foi de uma alegria, uma felicidade muito grande, Chula. Primeiro, porque eu aprendi a admirar e a torcer pelo São Paulo nos mundiais lá de 92 e 93, não é isso? Ali eu comecei aquela fase ali do Tele, 92, 93, 94, né? Aí via Raí, Miller, Palhinha, Vitor, Cafu, Antônio Carlos, era só cracaço, né? E aí eu era né, sempre gostei de futebol, então acordava 5 horas da manhã para ver as finais do Mundial ali que eram todas no Japão até então. Mas por incrível que pareça, quando eu cheguei no São Paulo, eu tinha pessoas um pouco diferente do Goiás, Diferente, que, né? que eu cheguei muito jovem, mas assim, eu não conhecia ninguém. E no São Paulo, quando eu cheguei, o Danilo, o Fabão, o Grafite, que jogaram comigo em 2004, eles se transferiram em 2004, né? Ou eles jogaram comigo em 2003 e se transferiram já no ano 2004. E eu cheguei em 2005, então eles já estavam lá. Nossa. E entre outros jogadores, né? O Cicinho, assim, aí o futebol naquela época já proporcionava você a jogar contra alguns jogadores que quando eu cheguei no São Paulo, eles já estavam lá. Então, eu tive pelo menos um pouco de Um pouco suporte. de Um suporte. pouco Você de não foi suporte. só, né? Para o São Não, Paulo. não, Você já não, foi não. com o Danilo O Danilo foi um ano antes, um ano Fabão um antes. ano antes e o E Grafite um ano você, antes. Então, e o quando eu grafite. fechei, então eu já entrei em contato com eles, falei, ô, onde é que é legal aí para morar? O que é que vocês me indicam, tal? Onde é que vocês moram? Tem que ser perto do centro de treinamento, aí perto da Barra Funda. Então eles já me passaram as coordenadas. Então quando eu cheguei, eu já peguei meio que
com as informações mastigadas. Sendo que assim, aí se falava muito do Leão, né? Falava, poxa, ó, José, é o Leão. E aí, o Leão tem aquele jeito, né? Aquele É, jeito mais sério dele. E aí eu comecei praticamente que uma vida nova, por mais que eu já tivesse uma trajetória, vamos dizer assim, o povo me conhecia lá em Pernambuco, aí eu, pô, fiz muitos anos no Goiás, por mais que eu já tivesse um pouco de reconhecimento assim no cenário nacional, eu precisava, assim, mostrar algo mais. algo mais, né? Algo mais. Até mesmo que o São Paulo era uma competição, é um clube grande de tradição que disputa competições internacionais. Então eu falei, eu preciso mostrar alguma coisa aqui, né? Tem que mostrar mais. E, e aí, como sempre, Joshua, não foi diferente. Pré-temporada, treino, Treino, dedicação, é o primeiro tudo, da né? fila, É. isso, isso. E aí, daquela insegurança que eu tinha com o Leão, ele ficou meu fã. Da forma que eu trabalhava, da forma que eu jogava, da forma que eu me dedicava pelo Pelo elenco. elenco. Você lembra do primeiro jogo seu, pelo São Paulo? Ou Rapaz, eu não sei contra quem foi, não, mas não? eu peguei acho que acho que nos primeiros 5 jogos eu fiz uns 3 gols. Beleza? Moço, aí os caras falaram, chegou, foi um artilheiro. Eu falei, calma, calma, que isso aí não é normal, não. E o Mas eu primeiro não lembro. título, você lembra? Aí, não, aí no primeiro ano nosso, aí a gente já ganhou o Paulista. Assim, com os pés nas costas. Time muito forte, muito sólido, eh, muito competente, e tendo a oportunidade de prezar, né, pela integridade de alguns jogadores. Fala assim, ó, não, esse agora não, você descansa esse agora aqui, porque. Ó, eu já entrevistei Ah, o Amoroso, ah, o Lugano, o patrão Rogério Ceni em Salvador, ah. todos daquela final. Vamos tomar um golinho pra garganta. Acabou, né? Você tá rouco, perde na voz. Aí tem que hidratar. Estou hidratando para melhorar. Lubrificar, vamos Opa, lubrificar. E todos me responderam a mesma coisa, a mesma pergunta de cada um, eles responderam a mesma coisa. Eu quero ver se você vai responder igual eles. ah, Na final da Libertadores, Atlético Paranaense e São Paulo, eu estava pelo Atlético Paranaense. sim, Você lembra muito bem, né? claro, você voltou voando. Que a gente foi para a final. Se o jogo, primeiro jogo da final, Ah, ele fosse na Arena da Baixada e não fosse em Porto Alegre, hum, ia ter mais dificuldade para vocês? claro. O momento de vocês era muito bom, porém, assim, o nosso era muito bom também. Eu E, acho e, que, e eu mais acho que favorito, né? isso. Eu acho que seria muito, muito mais difícil, mais complicado. Mas eu acho que o nosso time, assim, se você analisar, o nosso time eu acho que era mais completo. Mas a gente ia ter uma dificuldade Muito muito grande. grande, muito Todo mundo grande. fala isso, porque a Conmebol foi lá para analisar o Isso. lado do estado que não tinha arquibancada Arquibancada, e eles montaram aquela arquibancada móvel. móvel. Eu falava artificial, mas é móvel. É a mesma coisa, a gente sabe, é a arquibancada que monta e desmonta. Provisório. Aí É tava igual, tudo é certo. igual o pivô, agora é Pivô. provisório. Aí tava tudo certo. De repente, São Paulo vai ali, coisa ali e tal, e tira o jogo de lá Ah, e eu acho que os. coloca lá para Porto Alegre, cara. Para o Beira Rio. E foi de propósito, pô. Cara, eu acho assim, ó, os clubes, eles agem com as artimanhas que tem para tirar proveito, independente de qualquer coisa. O Eurico Miranda no Vasco, ele É, era da mesma forma. é. Eh, eu não me, assim, eu lembro dessa situação, mas a gente ia ter dificuldade, mas eu acho que a Ia, não gente, a ia? gente ganharia, mas a gente ia ter Sim, dificuldade. é isso. Aí vou dar outro exemplo, que é uma situação que aconteceu na minha vida. Ah, Posso te falar? pode. O boteco do chulo é seu, Não, tô homem. te Quem falando, manda porque aqui é assim, você. é, mu- é muito, Livro re- é aberto. muito relativo isso. É, o Atlético Mineiro tinha uma força gigantesca jogando no Horto, 2013. Hum, Atropelando, atropelando, ganhava. Caiu no Horto, tá morto, lembra? Caía é, isso aí. é. Aí, na final, a Conmebol foi e falou assim: ó, a final não pode ser no Horto pela capacidade de público e tal, Tipo, tem que ser no Mineirão. Aí eu vi um monte de gente reclamando.
tanto jogadores como a imprensa, a torcida, falando, Diretor, presidente, não, pô, geral. como é que tira o jogo do Horto, não sei o É. que, aqui a gente tem força e tal. E a gente tinha que reverter o resultado de 2-0 que a gente tinha perdido lá no Paraguai, contra o Olímpia. E eu lembro que na época eu cheguei pro Cuca, eu falei, Cuca, beleza, a gente tem uma força muito grande, a torcida tá muito próximo, mas a gente vai jogar com o time vai se fechar, a gente não vai, o campo é um pouco menor e a gente vai ter dificuldade para criar. A gente já teve essa dificuldade em outros jogos. Aí eu falei, o Mineirão, a- se no Horto cabe 30 mil, no Mineirão cabe 80. 80. 80. É. Então imagina 80 pessoas incentivando a gente o momento todo. E aí eu falei assim, agora vamos levar o treino pro. Vamos treinar a semana inteira no Mineirão. No Mineirão. A gente treinou até falta, escanteio Tudo ensaiado. ensaiado. Pra você ver, a gente tinha escanteio ensaiado, a bola saía, o Gandula pegava a bola, botava já pro Ronaldinho Ah. chegar e já chegar cruzando. Pra não dar tempo dos atacantes Dos deles voltar pra atacantes chegar na chegar. área. Então, assim, deu certo? E deu Deu. certo. E deu certo. A gente reverteu, assim, ganhamos de 2-0 e depois ganhamos nos pênaltis. Mas, assim, isso é relativo. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente teria muita Então, dificuldade mesmo. você lembra do jogo lá em Porto Alegre, no Beira Lembro Rio? demais. Aí o time Lembro. do São Paulo, Rogério Ceni, Fabão, Lugano e Alex Bruno. Alex Bruno. Cicinho Cicinho e Júnior. Júnior. Eu, Mineiro, Josué Mineiro, Danilo, Danilo, Amoroso Amoroso e e Luizão. Luizão. Você lembra do primeiro gol que eu fiz em você, que o Fabão tentou me marcar, eu armei a capa do Batman, ele bateu e caiu, eu dei uma testada no Rogério. Aí depois desse gol, você lembra do que aconteceu, da bomba que eu tomei na boca, que pocou todo, sangrou, do Alex Bruno, Sauninha? Rapaz, você judiou dele. Aí, E aí, não, você além de bater nele, Aí- ele falou assim, ele bateu em mim, então, ele aí eu bateu vou em mim. chegar lá, e quando eu fiz o gol, aí o Bandeirinha e o juiz contra-ataque pro São Hã? Paulo, ele chegou e deu um murro na minha boca, cara. E o sangue aqui, eu, que isso? Como é que você faz um negócio desse? Ele, é assim mesmo, não vem pra cá não. Eu vou dar porrada e vou dar de novo. Mas eu tô jogando na bola com você, você me dá um murro desse, cara, é por causa do gol que eu fiz, ele não vem com história aqui não. Aqui o bicho pega. E você já da favela, você Aí falou, peraí, eu pronto, aí vou beleza. sentar. Aí eu disse, já que ele é valentão mesmo. Aí peguei, quando esperei o Bandeirinha, contra-ataque do São Paulo indo pra lá, ele aqui atrás de mim, eu soltei na bomba, na boca que Ele chamando o Lugano, ele chamando... achei que ele vinha pra cima de mim. Ele, Lugano, Fabão, socorro, O Sauninha, socorro. Sauninha. Ele deu em mim, Rapaz. ele deu em mim. Aí o São Paulo, o Duval fez o gol no último minutos ali pra acabar. Aí foi 1-1. Aí o jogo no Morumbi foi um massacre, né? Vocês acabaram com a gente. Mas estava 1-0 pro São Paulo. Isso, teve o pênalti. Você lembra? Teve o pênalti O último minuto do do primeiro primeiro tempo. tempo. Eu dei aquela pedalada em cima do Sauninha de novo, do Alex Bruno. Ele me tava com medo, derrubou. você bateu nele, ele falou assim, nossa, eu vou fazer o pênalti nele aqui, senão ele vai bater de novo. Aí o Sauninha aí pênalti, o Fabrício vai e Erra. recua. Aí vocês voltam do segundo tempo e atropela. 4 e dali a gente saiu para Minas jogar contra o Atlético Mineiro e mesmo perdeu o título da Libertadores, deu uma taca até foi aí onde já veio a ligação do Souza Milton Cruz, de vocês tudo, que queria me levar para o lugar do Luizão, Que tava sendo que o vendido Luizão pro Japão. estava sendo vendido pro Japão. Japão e tudo. Aí me contrataram. Aí quando me contratou, eu cheguei lá, dei um abraço no Rogério Central e fui subir a escadazinha para escolher o quarto. No meu quarto tem uma vaga. O quarto era quem? Eu, você. Aí o Richard falou, não, eu quero ficar no quarto com o Chula aqui, ó. Rick, um beijo. Você vai participar do Boteco do Chula, Rick? Ele participou já. Eu vou puxar essa daí. Aí, quando eu subo a escada, o negão acaba de subindo a escada, aí não tinha os computadores. Cheio de Que cada computadorzinho. jogador, né, ficava Ah. ali um e tal. Tava ele lá, um Sauninha, o Alex Bruno
no computador. Quando eu Sim. subi a última escada, que ele me viu, ele fez. Aí levantou agora e disse: agora nós Agora estamos é no mesmo amigo, time, né? amigo, 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 Somos amigo. amigos. Mas que final foi aquela, hein, Josuca? Chula, final incrível, acho que foi marcante na vida de todos nós. Vamos dizer assim, do nosso lado de uma forma positiva, do seu também uma forma, não deixa de ser uma forma positiva, né? Eh, Quando você voltou pro Atlético, você estava numa fase sensacional, velho. É, E aí já era cogitado. Eu falei, nossa, se ele tivesse aqui no. Apesar que a gente tinha grandes atacantes, né? Mas, mas a gente falava internamente que se você tivesse lá ia ajudar muito. E você foi um dos poucos atacantes, Chulapa, que eu vi bater em zagueiro. era. Você era um cara que eu já vi você bater em zagueiro e fazer os caras chorar. Aí hoje, quando a gente, né, muita gente tira esse seu jeito de falar, quando eu abro a capa do Batman, mas abrir a capa do Batman não é simples proteger uma bola, você judiava, Era, você era, muita era, força, era. você atropelava, batia. Aí, daí, campeão da Libertadores, São Paulo me contrata e a Aí, gente se prepara para ir para um mundial onde para o mundo, né? pra você é muito mais complicado até do que pra gente, porque você chegou, faltavam uns 2 meses pro mundial? Um mês, Um mês um e mês e alguma tio, coisa, é. né? E, e até então, com a saída do Luizão, lógico, se abre uma vaga. E aí começa uma dúvida, né? Não só na cabeça do Paulo Autuori, mas entre nós jogadores, né? Quem seria esse substituto pro Luizão? Você recorda bem, né? A Foi. gente tinha, vamos dizer, o, Nós o tínhamos o amoroso, o Amoroso amoroso no lugar dele, como pilar, o Pilar e Grafite, Christian, o grafite, Thiago, não, aí o grafite voltando de uma, uma de uma cirurgião lesão de LCA grave. grave, que, né, vamos dizer assim, ele não estava 100%, então, né? E aí tinha o Christian, Thiago Ribeiro E era o Grafite, né? e o Voltando grafite, e o né? Thiago Ribeiro. O Mas eu acho, Tardelli não, o tinha. Tardelli, naquela época, ele, né, É, ele tava, ele tinha, ele tava naquela fase obscura, né? De descer helicóptero e tal. Mas aí ele acabou indo até uma época para treinar em Cotia. E depois se tornou um jogador bem sucedido e estourou na carreira, foi vencedor. Mas eu acho que vamos dizer assim, a grande briga ali por uma posição era você, Christian e o Grafite, né? Você chegando numa fase, eu acho que o seu momento era muito melhor, porém você com pouco tempo de casa. teve E um ciúme ali, né? não, eu acho que o Paulo Autuori Teve, ele você foi, não, ele fala a foi, verdade, mas viu? teve. Uns Porque atacantes, assim, ó, quando ele disse assim, o Amoroso já tem um lugar dele, agora vai é, disputar Luiz, o Christian, Grafite, é, Thiago Ribeiro, esse porra, essa mas merda chegou. é porque assim, Chula, o seu momento era melhor. O seu momento, porque você estava 100% fisicamente, mentalmente, taticamente. Você estava, vamos dizer assim, tecnicamente, você estava bem. Você estava em atividade. O Grafite vinha retornando aí de uma lesão de 6, 7 meses. E o Grafite, ele estava voando. Mas por infelicidade do destino, né, do próprio futebol, ele se lesionou. Mas assim, ele não estava nas suas melhores condições, né, para atuar uma final de Mundial. Ele não estava com um ritmo e um preparo físico É, para jogar então assim, os 90 minutos, né? mas Mas que é um o jogador então diferenciado, né? qual que era a dúvida? Não Cotado, era né? dúvida ou o grande, se tem que falar uma palavra, o receio né, você tinha menos tempo de casa, mas é o que chegou melhor. Aí o Christian não tinha, vamos dizer assim, não tinha tanta sequência de jogos. Porque você sabe como é que é futebol. Futebol tem que ter É, sequência. Ele não teve aquela sequência de jogos e o Grafite voltando de lesão. E aí o Autuori, eu acho que ele foi muito treinador para bancar pra você brancar, assim, né? falar assim, Foi. não vai, porque Porque a responsabilidade dele foi grande, né? não, mas assim, ele sabia que assim, o momento melhor era o seu. Porém, se ele fosse falar assim, poxa, mas o Grafite ele machucou, bicho, mas assim, o momento dele era incrível, mas ele machucou, ele ficou parado 6 meses, estava voltando, e tal. Voltando. E o Christian sem aquela sequência de jogos. E aí, cara, assim, tudo acho que é propósito, é coisas que quando as coisas são feitas de uma forma positiva, de uma forma justa, e aí a coisa acontece lá na frente. É.
E Aí aí, chegou o primeiro jogo. Todo mundo moço, só lembrava da final de Liverpool, como nós já tava na final. é, Patrão Rogério Ceni, não, 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 gente, eu não acho que foi. até hoje, quando qualquer time brasileiro vai para uma final Para do um Mundial, do aí fala Mundial, assim, quem que vai? Aí vai o é, Chelsea, então é contra o Chelsea, contra o tal. Chelsea. Não, então assim, o futebol hoje está muito nivelado, então pode ser um time árabe, eu passei por isso no Atlético, né? Pode ser um time árabe, pode ser um time mexicano, É, pode ser um time japonês, você vai encontrar dificuldade, vai encontrar, não como a tem gente jeito, encontrou. Assim, encontrou. não foi fácil, Não foi fácil. A fácil, gente né? fez um jogo, é... falar nisso, eu dei o passe, você sofreu o pênalti. É isso que eu ia chegar lá. É... Você lembra de Oxe, quem deu o passe para mim sofreu o cavar o pênalti. pênalti pro patrão? Mas como Foi. é que sai ali de volante numa facilidade daquela, já ultrapassa o meio de campo, tem aquele domínio e dá aquele passe no meio do zagueiro É, que parece tinha mais de 2 metros de altura. O cara dava 2 de mim, o o... zagueiro do. Vai me dar um Agora chope, aí né? que Vai me tá dar um chope. subindo aqui. Não, eu acho assim, ó. Ah, Eu acho assim, completando aí o seu raciocínio, Chula, é, os times árabes, eles são muito fortes, cara. Os caras são fortes, os caras são bem preparados. Eu acho que pela característica dos nossos jogadores e pela forma que a gente jogava com três zagueiros, acho que por isso que eu e o Mineiro a gente chegava, é. né, muito à frente assim para acionar a intermediária ofensiva. Então a gente tinha esse respaldo ali. Lógico, a gente tinha que cobrir o Júnior e o Mas Cicinho, vocês eram mas com os três diferenciados. zagueiros, Você e o Mineiro não tinha igual. eu acho assim, foi É uma, difícil achar hoje no futebol acho que brasileiro, sintonia, né? no futebol. Você sabe o estilo de jogo que quando eu assisto um time jogar e aquele cara que hoje para mim é um dos maiores volantes do mundo. Hum, Eu vejo você. Lógico que ele tem mais habilidade, hum. né, do que você. Você era mais raçudo, você não perdia uma dividida, você era difícil alguém passar por você. Você roubava todas as bolas. É o volante do Paris Saint-Germain, que é de Portugal, Ah, o Vitinha, o Vitinha. bom jogador. Entendeu? Um É, bom, um grande qualidade, jogador, nossa, uma qualidade impressionante. qualidade impressionante. Então era muito difícil. Então o jogo foi tão difícil que a gente fez 1-0, eles empataram, a gente fez 2-0, depois 3-1, 3-1. eles 3-2 e nos últimos 15 minutos só deu ele, só deu ele, só deu Não, ele. mas assim, a gente fez uma partida muito sólida, a gente fez uma partida muito bacana contra eles. Tivemos um momento ali no finalzinho, porque eles fizeram o segundo gol, e aí eles falaram, vamos por tudo ou nada. Mas se você for analisar aí os 90 minutos, a gente foi mais constante, a gente defendeu melhor. Eles tiveram os méritos dele, mas assim, a gente fez por onde vencer aquela partida. E, e respondendo àquela outra pergunta sua, por ter três defensores, jogando sempre com três zagueiros, o Mineiro a gente tinha uma liberdade. E essa sintonia nossa, porque assim, eu acho que eu tinha um poder de marcação um pouco melhor que o Mineiro. E o Mineiro tinha nossa, ele tinha uma força para Uma chegar, uma força para facilidade para chegar, chegar na frente, para assim, né? sair. E, e era combinado isso. Eu digo, Mineiro, eu vou ficar mais. Você vai. Quando você cansar, porque esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, cansa. E aí ele falava, Josué, aí ele ficava mais, né, centralizado e eu ia. Então, assim, acho que a gente tinha uma leitura de jogo muito bacana. E a gente se entendia. E hoje o São Paulo, ele está comparando. É, É, é é, muito gosto, é muito bom, muito gostoso, emocionante e você ficar feliz de você ser ser lembrado, comparado, ser né, assim, comparado, em né? bons Porque momentos. é difícil chegar onde você e o Mineiro chegou. É É, difícil você ter uma dupla que foi perfeita, sabe? Que é perfeita. Então, hoje, comparando você com o Danielzinho, com o Marco Antônio, você e o Mineiro, né? é. É, Eu acho que é muito, assim, é muito lógico, é muito cedo para comparar. E assim, comparar individualmente é mais fácil. Mas eu acho que os jogadores, né, que jogaram nessa época nossa do São Paulo, acho que a gente tinha um entendimento de agregar, de somar, de não ter vaidade. E quando eu falo de vaidade,
Poxa, o Luizão mesmo. É um cara que já tinha uma rodagem dentro do futebol. O Juninho já tinha jogado na É, Europa, tinha voltado. é, mas todos se respeitavam, né? E, e eu acho assim, a dedicação que um tinha pelo outro. Eu sempre prezei muito, assim, pelos clubes que eu joguei, quando existia qualquer atrito, uma má fase, né? Aí cada um tinha o direito de falar e alguns iam levantando alguns temas. E eu sempre falei assim, cara, eu quero falar pra vocês o seguinte: a partir do momento que você defende uma instituição, defende um clube, você não precisa, eu não, assim, eu tô no São Paulo, eu não preciso ser seu melhor amigo, eu não preciso, quando acabar o jogo, eu sair para jantar, né, em família com você, né? Lógico que existe uma afinidade entre as pessoas. No São Paulo eu tinha mais afinidade com você, era com o é, Cicinho, aí depois tinha a época do Jorge Wagner, enfim. Né? Afinidade é uma coisa, é uma de coisa. você conversar antes do treino, depois do treino, alongar junto, fazer o aquecimento junto, alguma coisa assim. A partir do momento dali pra fora, aí é diferente. Mas aí, cara, a partir do momento, Chula, que você vai defender o clube, que você entra dentro de campo, aí não, velho. É, Aí, independente de você ter afinidade, pode estar A, B, C, D, você vai fazer o melhor, você vai defender. Se o cara errou, com você vai fazer, certeza, com vai fazer certeza, vai com fazer de tudo pra certeza. para corrigir, pra recuperar a bola. E é isso. Mas assim, enfim, a época nossa do São Paulo, eu, Mineiro, e assim, se fala muito da dupla Mineiro e Josué. Mas, poxa, a gente tinha um paredão ali Não na existia, não defesa. existia E igual. assim, aí, É, quando eu cheguei era Fabão, Lugano e Rodrigo. Lembra do Rodrigo? pô, Aí o lógico. Rodrigo saiu, aí entrou, aí ficava naquela coisa, né? O É, Saulinho e o Ed Saulinho de Carlos, tal, tal, Carlos. tal. Aí teve a época que o Lugano saiu, chegou o Miranda. Miranda, Aí depois o Fabão saiu, chegou o André André Dias. Dias. Aí o Cicinho saiu, chegou o Ilcinho. Aí o Júnior chegou o Jadilson. Então, assim, a gente tinha peças de reposição à altura. Se não fosse melhor, tipo assim, ó, qualquer um poderia ser titular, É, verdade. entendeu? Aí no ataque, o Luizão saiu, chegou você. Foi. Aí daqui a pouco chega o Dagoberto. Aí o meio-campo, o Mineiro saiu, daqui a pouco chega o Jorge Wagner. Então, assim, poxa, a gente tinha era uma seleção. Seleção. E para perto de finalizar o Boteco do Chula, Liverpool. Ah, Liverpool, não. gigante, time imbatível na Europa, 13 jogos sem perder, sem tomar gol. Você tinha expectativa, você tinha assim que daria para nós bater esse time que era imbatível, time sem tomar gol, 13 jogos sem perder. Você tinha dentro de você assim Convicção. a convicção que dava para nós. Ô, Chula, eu não vou te falar assim que eu tinha certeza que nós iríamos ganhar, mas o nosso time, nós estávamos preparados. Não foi à toa, a gente foi 2 semanas, quase 2 semanas antes do jogo, a gente se preparou, É, teve o fuso horário, frio, porque estava frio, frio, lembra? Tava 3 frio. graus. Eles, acho que isso é normal, né, dos times que estão na Europa, eles chegam lá 3 dias, um dia antes da A competição, gente ganhou de 3-2 do Etihad, e, né? a- Isso aí, é e a gente, Etihad, né? a Etihad, Todo Etihad, mundo é isso sabe. O aí, time que nós pegou primeiro lá no Mundial. Etihad, É aquele time de amarelo e preto. preto, isso Pronto. mesmo. É o Etihad. E quando nós chegamos para assistir o jogo do Não, aí Liverpool, foi. nós chegou atrasado, tu lembra? Quando Lembro, nós lembro. sentou no camarote, que nós olhou para o placar, Oxe, parecia. tava 3-0. Tava um baile. Tava um Um baile. baile. O time nem tocava na Nós bola. um pra cada dois de novo. Meu Deus, foi. Foi. Tu lembra dessa porra Lembro. Aí aí? depois, quando a gente chegou no hotel, todo mundo cabisbaixo. Foi. Mas eu acho que. Cara, não sei se eu vou falar a coisa certa, mas se tem. Se a gente tem acesso à informação naquela época, eu acho que a gente ia ficar mais piradão, a gente ia mexer mais com o nosso emocional. Porque isso aí que você tá falando, eu não me le eu não assim, eu sabia que eles estavam a não sei quantos minutos sem tomar gol, mas assim,
Eu não sabia o número exato. Eu não sabia o número Tá exato. ruim aqui no meu É, a gente não sabia a repercussão do Mundial aqui no Brasil. A gente não sabia, gente. Aquela pré-eleição do Rogério Ceni foi importante no vestiário. Ah, não. O Rogério costuma. Gente, Acho, ligado, o Rogério, assim, ligado. Os primeiros minutos, primeiros segundos, ele primeiro alertava minuto, sobre o o começo do começo jogo, é um o jogo, final do não jogo, era um ajudando o as outro, faltas perto da área não faz, que ele eles têm bons falando jogadores. O time tudo dele é que ia alto. acontecer É. na, pode falar, na porra do jogo, depois É. bota Titi, né? No jogo, ele falou tudo que ia acontecer no jogo contra o Liverpool, cara. Falou. É impressionante aquilo. Eu acho assim, o Rogério, ele sempre teve essa liderança como atleta, né? Essa postura de líder, de entendedor da regra, e ele sempre teve o dom da palavra, de saber se expressar e de passar informação para os outros. Coisa que né, alguns da gente, assim, alguns de nós não tínhamos essa capacidade. Então ele tinha essa facilidade de falar do jeito dele, né? Do jeito dele, mas ele sempre às vezes eu já tive jogadores assim que eu tenho um capitão da equipe, mas ele se expressava mais individualmente, alguma coisa. E o Rogério não, né? O Rogério, mas assim, essa postura que ele tem era transformada na vontade de vencer, na vontade de conquistar. E eu acho que ele, não só pela partida que ele fez, eu acho que foi uma das melhores da carreira dele, mas essa postura dele como capitão e de como, né, de passar, de motivar e de alertar para todas as possibilidades que a gente iria enfrentar, eu acho que ele foi sensacional nisso aí. E eu fui no Japão, né, agora o ano passado, fazer as fotos, fui no vestiário, cara, foi uma coisa sensacional. Caraca, velho. Muito bom, show. E quando nós marcamos o gol, e a pressão foi grande. Chula do céu. Livre. Fala, O Rogério Ceni defendendo tudo. Você e o Mineiro corria para 2, porque tinha hora É, que eu não aguentava mais, tinha hora que eu, a Danilo e vocês era sem parar, o bota ali, o bota aqui, e o patrão deve. Você vê que se a arbitragem, aquela arbitragem da final do Mundial, se eles não tivessem numa posição boa, certa, eles estavam ali no momento certo. Você acha que não precisou de VAR? eu acho que tudo quando tem de acontecer, acho que é propósito de Deus, mais uma vez eu falo isso, por quê? Ele anulou 3 gols do 3 gols. Liverpool, É. uns com impedimento, né, mais claro, outro por centímetros, sei lá. Centímetro. Então, assim, primeiro, isso mostra o treinamento, a capacidade, né, e o profissionalismo dos árbitros europeus, que diferente Diferente, né? dos árbitros daqui, que tem VAR e ainda erra. É. Então, assim, isso mostra, né, o profissionalismo, né, deles. Primeiro tempo, Chula, a gente fez um primeiro tempo muito bom, criando chances, Já, fizemos tudo, os gols. Eu acho que até era o natural o Liverpool, né, pressionar mais e tentar. Porém, assim, eu não tinha noção de que fosse daquela forma. daquela Porque forma. teve hora do Paulo me chamar assim né, no banco assim, e ele falar assim, Josué, tem que tirar aí o time de trás, cara, tem que tirar. E eu falava, como? Só me fala Pete como. Krause, é Pete Krause, é? Peter Crouch. Peter, Peter Crouch. 2 metros 2 metros e e 10, sei 10 de lá. altura. Drible CC, né? O Drible CC, o CC. negão. Francês. Moriente. Moriente. Chave Alonso. Davi Silva. Era Alonso. Era Alonso. Chave Alonso. Chave Alonso. Um timaço que ia jogar a Copa do Mundo, os caras já no mesmo ano do... Não, timaço. Timaço. Então, assim, nosso time era muito bom, mas o segundo tempo a gente não conseguiu jogar. Mas, aí eu falo assim, a diferença do futebol europeu e futebol brasileiro. A gente teve vamos dizer assim, a disciplina tática de defender, de se fechar, porque por mais que eles tenham criado, eles não tiveram chances claras. Foram cruzamentos, chute fora da área e falta. Você concorda comigo? Lógico. Eu acho que se eles têm, às vezes, assim, que o futebol brasileiro, ele é muito do individualismo, né, de fazer uma jogada individual, alguma coisa diferente.
E o futebol europeu ele é muito mecânico. Porém, Mecânico. a gente conseguiu se fechar e não dar chances claras, porque se deixa chances claras, eles iam fazer o gol. Então é isso, Chula, mas foi. Aí o Cara, juiz apitou o jogo e nós Aí você Vambora. trouxe um presente, né? Depois do apito final Chula, do jogo, poxa. né? Você Primeiro assim, a gente Na- comemorou, aproveitou, comemorou, aproveitou, no né? hotel. Hotel, tal. E aí, o que é que Aí, veio de lá do Japão? os seguidores do Boteco do Chula, vocês querem saber qual foi o presente que o Josuka trouxe? Aí, ó, Ai, Chula. simplesmente a bola do Mundial. Aí nós tem alguma coisa para mostrar do Mundial, né? Porque tá aqui. Tá difícil, tem clube aí que não tem, não. Não tem, Agora eu queria não tem. saber, você tem noção qual foi o Chula. do lado que eu dei a trivela pro mim? Essa grama aí que você chutou a grama, essa aí pegou a chuteira, Foi a grama. a trivela do Aqui, Paraguai, gente, do ó. Ronaldinho do Paraguai. Ó, para finalizar o Boteco do Chula, que esse cara é extraordinário, um dos volantes que não tem comparação, é difícil, né, comparar ele, essa dupla que encantou, né, que onde chega Não, Chula, você é lembrado, você é sensacional. é querido, né, meu irmãozinho Josu, que Neriton tá aqui. Depois do título que nós conquistou, foi Danone no vestiário, foi Danone no hotel, aí no avião tinha aquele saquinho de capirosca e nós bebeu todos e a aeromoça veio dizer infinito, infinito, eu traga mais, acho que ela tava dizendo que No se nós aeroporto, teria mais, no aeroporto em Frankfurt, no que a gente aeroporto fez a de Franca. conexão. Aí nós chega em Goiânia, desce em São Paulo, né? Nós sobe no carro De de bombeiro, o dia bombeiro, inteiro andando o dia pela inteiro cidade, pra coisa cidade. ali caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha assim, porque como a gente não tinha tanto acesso à informação lá no Japão, a gente fez uma comemoração muito restrita a nós. A gente não sabia assim o que estava acontecendo no Brasil. E quando a gente chegou, que a gente viu a quantidade de tricolores no aeroporto e naquela marginal, aí foi coisa de louco. Aí, gente, pra você ver que ele bebe mais Danone do que eu. Chegamos em Goiânia, subimos no Carro de bombeiro de novo. carro de bombeiro de novo. Saímos na Eu, cidade. Josuca e o Fabão saiu na cidade, o isopor de Danone. Danone. Josuca me convida para ir para o sítio dele. Com a esposa dele, Patrícia, toda a família, amigos, só tinha no mínimo 15 pessoas para ir lá fazer um churrasco para mim. Churrasco. Quando eu chego lá no sítio, vocês querem saber que tinha no sítio para 15 pessoas, 60 caixas de cerveja de 600 litros. Ô, Chula. Aí eu disse, ô Josuca, 15 pessoas para... Onde é que nós vamos tomar 60 caixas de 600 litros? A gente tomou até onde nós aguentou, eu só sei que eu dormi em cima das caixas. Eu tenho foto em cima dormindo em cima das caixas. Mas eu tava preocupado. Eu tinha em cima das caixas, para quando nós acordasse, nós já acordasse bebendo, não foi? O rei do Danone. Se eu levo ele para fazer um churrasco e acaba a cerveja, né? Aí eu falei, não, eu vou comprar um tanto que vai dar pra beber. Aí o homem... Aí depois eu convidei ele lá pra Lagoa Atalaia, Maceió. Maceió que a gente foi, você morava. A esposa dele, a Patrícia e Foi família, botei 1 litro de 50 chopp da Kecosulete BHA E não, ficou... o homem começou a beber. A esposa dela, a Patrícia, vamos embora, Josu, já tá na hora. Ele disse, deixa nós secar. Mas é porque faltava pouquinho. Faltava só 5 litros. Eu dizia assim, não é verdade, gente, que ele tá falando que quer secar. Nós pegava o bujão, sabe? Tava 5 litros. Assim, ele dizia... Mas rendeu. Só tem 2 litros. Acho que devia ter uns 20 ainda. Vamos... Oi, secou, ele pegou e disse, secou. Aí eu falei, agora vamos embora. Agora eu vou embora, né? Porra, Josuca, não dá não. Josuca, pra finalizar, cara, você olhando para essa câmera aqui, mas fica mais bonito nas câmeras. Não sabe não como é que é? É os filtros, né? Você olhando para essa câmera aí, qual é
o recado, o conselho que você dá para hoje, a garotada que sonha, que nós todos sonhamos, né, em realizar o sonho de ser jogador de futebol. Hoje a garotada toda quer realizar o mesmo sonho que nós realizamos e onde nós chegamos, né? O nosso objetivo. E qual é uma garotada que assiste umas finais de uma Libertadores, do Mundial, e que não quer ser um volante, um Josuca da vida? Então, para todas essas garotadas, qual é o conselho que você dá para eles hoje que querem alcançar os seus Chulo, eu acho assim, objetivos? ó, primeiro, honre seu pai e sua mãe, respeite as pessoas, não só o seu pai e sua mãe, mas respeite os seus companheiros de profissão, respeite seu professor, seu preparador. Sensacional. Nunca desista do seu Bom, sonho. Acredite, procure evoluir diariamente, procure melhorar, e aí o resto é colocar nas mãos de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Junto, Chula. ídolo no futebol. Ai, cara, eu tenho muitos, mas eu vou falar o Zico, Time do coração. São Paulo. Que é isso? Título mais importante. Paz, esse aí é complicado, mas eu não quero que nenhum São Paulino fique chateado comigo, tá? Mas eu não posso ir contra a minha pátria. Então, Copa América 2007, porque você conquistar um título vestindo a camisa De uma de uma seleção seleção brasileira não é para brasileira qualquer um. não é para qualquer um, mas o do São Paulo tá aqui também. Sensacional, meu irmão. É Sem isso, Chula. palavra. Tem que Sucesso pra você, viu? agradecer a você Agradecer, por você é um pela cara do bem, você é um história, cara sensacional. né? Igual você É, fala, você mora no meu coração, e meu não irmão. paga aluguel. Paga aluguel. Família. Eu acho que Deus em primeiro lugar, depois minha família. Eu acho que sem minha família eu não. Se eu não tivesse minha família do lado durante 26 anos da minha vida, igual eu tenho, não estaria aqui e eu não sei onde eu estaria. Que isso. Boteco do Chula, com Josuca, nada, esse cara só ganhou 3 goiano, brasileiro, Libertadores, Mundial, por onde passou. Então, segue um exemplo dentro de campo e fora de campo. Não um exemplo de De Danone. Danone. Não, a Porque o gente. Danone fica só para nós. O Danone da garotada que sonha um dia ser nós é o Rosinha com colarinho. Agora esse Ô, Chula. Danone Esse aqui é é o sempre. nosso. Lá agora podemos.